Se eu pudesse tocar no coração dos meus filhos, é assim, eu espero que este não pareça mais um vídeo daqueles de um treinador de bancada, neste caso um psicólogo, treinador de bancada, eu sei que há por aí muitos, eu espero que não seja a mesma coisa. Eu estou a fazer este vídeo como psicólogo, mas também como pai, porque eu gostava de deixar aí para o mundo aqui um testemunho importante sobre se eu pudesse neste momento voltar a ser pai no primeiro dia, a nascer de novo como pai, digamos assim, eu gostava de deixar aos meus filhos um tesouro muito importante, que é uma moeda que tem duas faces, que eu gostava de partilhar aqui consigo. Na verdade, nós estamos a atravessar este momento difícil, temos aqui as crianças em casa, mais tarde ou mais cedo elas vão voltar para as suas atividades, não é? E eu espero que elas não voltem, principalmente, ou nomeadamente as minhas, espero que elas não voltem pior do que quando vieram para aqui. Eu espero que o grande trabalho dos educadores de infância não seja perdido neste tempo que eles passaram aqui em quarentena e em distanciamento social. E por isso é que eu vim a partilhar, se eu pudesse nascer de novo como pai, eu gostava de deixar este tesouro. E é claro que eu ainda vou a tempo e vou sempre tentando no meu dia-a-dia deixar este tesouro dentro dos meus filhos. Vou sempre tentando pelas minhas ações, pelos meus exemplos. Umas vezes vou conseguindo mais, outras vezes vou conseguindo menos. Lá está, eu também estou a fazer este vídeo para mim. Eu no final também vou observar, vou ver e vou ver também se posso aprender e se este tesouro faz realmente sentido. Este tesouro é uma moeda, como eu dizia há pouco, uma moeda de duas faces que eu queria partilhar, porque eu penso que é fundamental e eu tentei resumi-la e tentei resumir aqui esta mensagem. E essas duas faces são, por um lado, o estímulo à curiosidade, a curiosidade que nós podemos dizer até de uma forma que eu acho muito interessante, a curiosidade é a vitamina da criatividade e é disso que vamos falar aqui numa das faces deste tesouro, a curiosidade e a criatividade, mas por outro lado tem que haver também disciplina. E eu gostaria de, depois de apresentar aqui este tesouro com estas duas faces, a curiosidade barra criatividade e a disciplina, eu gostava de deixar 3 pistas muito concretas para todos os que são pais e que querem ouvir coisas práticas e coisas concretas com algum fundo científico, que não sejam, lá está, as tais postas de pescada apenas jogadas pelos treinadores de bancada que estão muitas das vezes fechados em gabinetes e que não conhecem a realidade e não conhecem o difícil que é isto de ser pai no dia-a-dia. Estas olheiras não são fake, não é? Isto é trabalhar aqui e ao mesmo tempo educar, não é fácil. E esta moeda tem-me trazido algum alento, porque eu penso que tenho deixado nos meus filhos este cunho desta moeda. Então, sobre a curiosidade, ou sobre a criatividade, ou sobre a curiosidade como a vitamina da criatividade, há as 3 coisas que nós achamos fundamentais que os pais têm que ter na cabeça. Em primeiro lugar, a criatividade não é apenas para pessoas especiais. Às vezes, quando nós pensamos em criatividade, pensamos logo, o meu filho é criativo ou o meu filho não é criativo. E quando nós dizemos o meu filho não é criativo é porque, a criatividade é só para aquelas pessoas especiais que vestem assim umas roupas esquisitas e têm assim um ar de maluco. Isso é um engano. Temos que deixar claro na cabeça de todos os pais que a criatividade não é só para pessoas especiais. A criatividade é uma ferramenta que está ao acesso de todos, pode ser trabalhada por todos, pode ser desenvolvida por todos. Portanto, não é só para aquelas pessoas com um ar de doidos ou para aquelas pessoas, por exemplo, no caso dos adultos, que trabalham em algumas áreas profissionais onde a criatividade à partida está mais presente. Todos nós, independentemente da nossa área de trabalho, podemos e devemos ser criativos. Depois, a segunda coisa neste tema tão importante da criatividade e da curiosidade é se tem tratado nas palminhas as perguntas que os seus filhos lhe fazem. Quando as crianças vêm ter connosco e nos fazem uma pergunta, nós temos de tratar essa pergunta nas palminhas. É claro que não quer dizer que nós tenhamos que parar tudo o que estamos a fazer naquele momento para ouvir, mas se pudermos, paramos. Se não pudermos, mais tarde, passado um bocadinho, voltamos lá e dizemos, olha, diz-me outra vez o que é que me perguntaste, eu quero saber o que é que tu me perguntaste. Tratar nas palminhas como um bem precioso todas as perguntas que os miúdos nos fazem. Isto é abrir a porta para eles serem criativos no futuro. Como nós sabemos, vai ser fundamental. Sabemos que os robôs, isto não é
alarmista, é a realidade, vão substituir alguns postos de trabalho, vai haver uma automação, não é? Vai haver uma substituição e é importante que o ser humano não se deixe substituir e para isso ele tem que ser criativo. Sabemos que muitos dos empregos que os nossos filhos vão ter ainda nem foram inventados, por isso uma das grandes ferramentas que eles têm que ter é exatamente essa ferramenta da curiosidade que leva à criatividade e a criatividade que aguça também a curiosidade deles. E depois a terceira questão, dentro deste ponto da curiosidade, desta face, desta moeda, deste tesouro que eu quero deixar, é nós temos que tentar olhar para os objetos e tentar perceber outras possibilidades nas suas funções. O ser humano tem um mecanismo que se chama fixação funcional e o ser humano olha para um objeto e vê-o apenas como ele é. E em criança nós fazemos isso menos. Muitas das vezes em criança, como nós sabemos, uma caixa pode ser uma casa, uma caixa pode ser um carro e é bom fazermos esse exercício com os nossos miúdos, aproveitar estes momentos para olhar para os objetos, fazer aquele jogo. Então isto, se não fosse para isto, seria para quê? Trabalhar um bocadinho aquela questão da fixação funcional, que pode ser um obstáculo para a criatividade. Por outro lado, é claro que nós também temos que ter alguma disciplina. Eu acredito que isto seja outra face da moeda, porque temos que tentar encontrar também a disciplina e no caso da disciplina há 3 coisas que eu também gostava de trazer aqui, chamar aqui a atenção. É importante, claro, que nós tenhamos as nossas regras no dia-a-dia, na nossa casa, mesmo em distanciamento social. E uma pista que eu dou muito prática e muito importante para isso é que essas regras estejam escritas, que essas regras estejam afixadas. Eu sei que o português tem aquele ditado de que um dia não são dias, mas em todo o caso, se tivermos uma estrutura de regras importante, uma estrutura, uma coluna dorsal, uma coluna vertebral daquela estrutura muito importante, isso é fundamental. E essas regras estarem afixadas, reconhecidas por todos, parece que é muito útil. Mais tarde ou mais cedo eles vão voltar à escola, como eu dizia no início, e eles vão entrar outra vez nas suas rotinas e a questão das regras vão estar outra vez em cima da mesa. Depois a questão importante que é, não é nesta altura que nós temos que deixar fazer tudo. Eu sei que faz parte chamarmos a atenção, neste momento os miúdos se calhar vão ter outro tipo de comportamento e nós se calhar vamos ter que deixar um bocadinho baixar as nossas expectativas, mas por outro lado não deixar fazerem tudo. Isto é muito importante. Nós temos que combinar os nãos entre os membros da família. Nós temos que pensar nos nãos antes, combinar os nãos para depois ser mais fácil exercitar o não. Portanto, é importante a curiosidade e a criatividade, é importante eles terem um ambiente onde eles se sintam seguros, onde eles sintam que podem criar, mas também é importante eles sentirem esta outra vertente, as regras e as regras que estão afixadas e depois que os nãos foram debatidos entre os membros da família. E depois, um pouco ligado a este ponto do não, a questão da firmeza, que é quando nós temos estabelecida uma regra, estabelecido um não, nós temos que tentar ser firmes e cumprir. E para isso, eu repiso o que disse anteriormente, é fundamental nós adultos, nós pais, tirarmos tempo para refletir no silêncio, connosco próprios, para depois, quando nós escrevermos um não, quando nós escrevermos uma regra, quando nós estabelecermos isso, já ser fruto de uma reflexão e não apenas de um não momentâneo, que esse não leva depois, muitas das vezes, à birra e à irritabilidade, porque não foi um não estudado, não foi um não que veio da firmeza da nossa reflexão. Espero que tenha gostado deste tesouro que lhe deixo aqui e que os nossos filhos voltem à escola tão bem ou melhor do que quando voltaram e que se voltem de novo a integrar naquelas dinâmicas fantásticas da escola ou do jardim de infância, que voltem a integrar-se nestas dinâmicas com este tesouro. E se eu pudesse colocar algo no coração dos meus filhos, era isto, que eles tivessem uma vontade enorme de descobrir o mundo, uma curiosidade enorme, que eles nunca desistissem dos seus porquês, mas por outro lado tenham também um método, uma disciplina para poder seguir essas suas interrogações. Vamos tratar essas interrogações como um bem precioso e vamos dar às nossas crianças um ambiente criativo, dinâmico, mas também com regras para que elas possam florescer. Obrigado e até qualquer dia aí numa das escolas do país.